O Brasil está perdendo uma oportunidade de aprimorar o seu sistema de votos, ou seja, de aprimorar a urna eletrônica, Amilcar? Bom, Cristiano, essa briga por aprimorar a urna eletrônica começou em 1999, né? Já de lá para cá já houveram 3 projetos de leis que foram aprovados e foram derrubados pelo administrador eleitoral, que tem poder de juízes do Supremo, que são também juízes do Supremo, né, o administrador eleitoral, e com essa força de ministro do Supremo, eles conseguiram derrubar a lei, e está voltando agora de novo a discussão, uma quarta tentativa de aprovar agora é uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional. E dessa vez o debate saiu da área técnica, né, que antes se discutia se era confiável, se não era confiável, se dava para auditar ou se não dava, e o argumento técnico, nós que defendemos essa evolução do processo, para ter mais transparência, sempre ganhávamos os debates. Sempre que o administrador eleitoral vinha perante nós para discutir, a gente tinha argumentos que eles não sabiam rebater, né? Mas, desta vez, essa quarta vez, houve uma contaminação dessa discussão técnica com o lado político. O presidente da República, Bolsonaro, ele é muito... A maneira dele se manifestar é sempre muito agressiva, muito enfática, e ele desperta muitas paixões a favor e muitas paixões contra. E isso acabou levando a discussão para um lado que nem chamo de político, virou emocional só, né? O pessoal é contra porque não aguenta, tem raiva dele, o pessoal é a favor porque gosta dele. E o debate técnico, ninguém conversa, né? A gente não consegue ficar conversando. A gente ouve a autoridade eleitoral, o administrador eleitoral desmentindo um monte de afirmações. Agora houve essa denúncia de que foi comprovada a invasão do sistema, e eles dizem que não aconteceu nada. A gente pode tentar discutir se aconteceu, se não aconteceu, se foi grave, se não foi grave, mas não dá para discutir, porque está tudo muito emocional. Então, realmente, a expectativa é que esse projeto de lei, essa PEC, acabe não sendo aprovada, e essa contaminação que houve da discussão técnica para o lado emocional atrapalhou tudo, né? Não acho que não vai ser dessa vez ainda. Mas é necessário, Amilcar, você acredita que, por exemplo, você adicionar à urna eletrônica o advento, né, do voto auditável, você acredita que isso iria completar o nosso sistema, aprimorar o nosso sistema? Qual a sua visão sobre o voto auditável? Eu sou totalmente favorável. Como eu falei, no campo técnico, nós podemos discutir com qualquer representante da autoridade eleitoral, da justiça eleitoral, do administrador eleitoral, e desmontar todos esses argumentos que eles falam, que eles apresentam muito argumento de espantalho. Eles ficam dizendo que o eleitor, o contador, o cara vai engolir papel na hora de contar, o outro diz que o sujeito da milícia vai identificar o voto. Tudo informações equivocadas, erradas, né? Dizem que a zerésima prova que tem 0 votos na urna, que a votação paralela prova que o software é honesto. Tudo informação falsa que é fácil de rebater tecnicamente num ambiente técnico, e que já foi rebatida. No resto do mundo, essa questão já foi resolvida. Em 2006 foi enunciado o princípio da independência do software e sistemas eleitorais, e de lá para cá o mundo inteiro foi abandonando urnas eletrônicas sem voto impresso. Tem que ter voto impresso por um motivo muito simples, é fácil de entender. Você, Cristiano, por exemplo, como você sabe, quando você vota, você vê na tela, confirma o seu voto. Depois que você confirma, ele está gravado lá numa área da memória, que aparece na tela, e depois que você confirma, ele é gravado numa outra área da memória da urna, que é chamado arquivo de registro digital do voto. Como você sabe que foi gravado o seu voto? Você não pode ver que foi gravado. Essa situação simples é só isso. É considerada absurda. Ninguém no mundo entende, no mundo técnico, no mundo tecnológico, o pessoal que entende tecnologia, aceita você votar num sistema que você não pode ver se o registro do seu voto contém seu voto. Então, a materialização do voto, ou voto impresso, é necessário para atender esse princípio, que chama princípio da dependência do software, para que a gente não dependa que o software seja honesto para que o registro esteja registrado corretamente. E o mundo inteiro faz isso, já está resolvido. Uma questão que no mundo inteiro, tecnicamente, já está resolvido. Se alguém ler artigos técnicos escritos por professores universitários, criptógrafos, auditores de verdade, vai ver que essa decisão é a solução que tem no mundo inteiro, é assim que faz. Só aqui no Brasil, que o pessoal não ouve os técnicos e só ouve os auditados, quer dizer,
quem fala que o sistema é auditável antes, depois e durante a eleição? É algum auditor que fala isso? Algum auditor independente? Não, ninguém. O auditor independente diz que o sistema não é auditável. Está cheio de artigo técnico publicado isso. Quem diz que o sistema é auditável é o auditado, é o administrador eleitoral. Ele faz a regra, a lei, que explicita, olha, a auditoria tem que ser feita assim, e não deixa fazer um monte de coisa. Por exemplo, eu participei da auditoria do PSDB em 2014, eu era um dos 10 peritos que estavam participando dessa auditoria. O TSE não permitiu que a gente pegasse uma urna só das 500 mil que foram usadas na eleição para ver o conteúdo da memória dela, para a gente ler se no programa, na memória dela, tinha os arquivos, softwares, os programas, que o TSE dizia que eram os arquivos originais e corretos. Ele não deixou a gente fazer, não podia pegar uma urna e ler a memória da urna. Como eu vou fazer auditoria se eu não posso ler a memória da urna? E por que eles não deixavam? Porque eles diziam que as resoluções que regulamentavam a auditoria não permitiam, não previam esse ato. Mas quem escreveu a resolução foram eles. Eles são os regulamentadores, são os administradores, e a hora que você vai fazer auditoria, eles falam, não, eu sou juiz, você não pode fazer isso. Né? Então, se a imprensa, principalmente, ouvisse não só o auditado para saber se o sistema é auditável, e ouvisse também os auditores independentes, iria ver o sistema não é auditável, e para ter essa possibilidade do eleitor saber se o voto dele foi gravado como ele queria, precisa do voto impresso, materializado, que o eleitor vê o que foi impresso. Só isso. É muito simples. Só acredita que o momento, agora há pouco o senhor mesmo citou essa questão da paixão que está em torno da política brasileira atualmente, que pode ter atrapalhado principalmente a análise técnica, né, do que o senhor acaba de dizer sobre a questão do auditável, do voto impresso auditável. O senhor acredita que foi colocado em momento errado o projeto para análise e discussão? Não. Esse projeto é de 2019. Né? Um ano depois da eleição de 2020, um ano antes da eleição de 2020, e foi aprovado na CCJ, depois veio a pandemia, ele ficou paralisado, porque não houve abertura de comissões no ano de 2020, e então caiu na discussão agora, que é um ano antes da eleição. No Brasil, ou você tem ano que é um ano antes da eleição, ou você tem um ano que é o ano da eleição, só tem essas duas possibilidades. No ano da eleição, eles dizem que não pode discutir essas coisas, que não pode mudar o sistema eleitoral antes da eleição, não pode discutir nada disso, não é hora de discutir. Se não pode discutir em ano eleitoral, tem que ser no ano que não é eleitoral, tem que ser nessa hora, é a única hora que pode ser, não tem outro momento para ser discutido. E agora, o pessoal, todas essas desculpas, Cristiano, que o pessoal critica, o projeto, o andamento do projeto, são o que eu chamo de argumentos de espantalho. Eles ficam mostrando defeito para fugir da questão principal, que é a falta de possibilidade de auditar o resultado eleitoral. Isso é isso. Faltou comunicação, ou seja, explicar verdadeiramente a necessidade de se implementar o voto auditável? Olha, os deputados na comissão, eu fui ouvido na comissão especial da Câmara, né, sobre a PEC, muitos outros técnicos de informática foram ouvidos, acho que foram mais de 10 que foram ouvidos, todos foram unânimes com essa mesma opinião que a minha, que tem que haver uma materialização do voto para tornar o sistema independente do software. Os deputados estavam ouvindo a discussão técnica, ouviram também juristas, foram 12 audiências públicas, né? O que não está repercutindo é porque, do lado de fora, o presidente ele tem esse jeito dele de falar, de ser agressivo e de despertar paixões contra e a favor. E a imprensa toda corre para falar do Bolsonaro, não para falar do que estava acontecendo na comissão. Né? Gera muito mais, aparece muito mais, né, nos jornais as falas do presidente, e realmente o jeito dele se expressar e de manifestar atrapalhou bastante, né? Desviou completamente o foco. Quem tem raiva dele fica xingando ele, quem gosta fica elogiando ele, e o argumento técnico não aparece em lugar nenhum. O que eu vejo de repórteres repetindo que o sistema é auditável, que o presidente falou sem prova que o sistema não é auditável. Claro que tem prova, é fácil de provar que o sistema não é auditável, né? Tem relatórios técnicos longos e detalhados escritos sobre isso, mas a imprensa nem sabe que existe. Então, ou seja, faltou sim, né, um pouco mais de informação da população, e aí, nesse caso... Concordo. A comunicação por parte do executivo, né, do presidente,
causou bagunça em vez de ajudar, né? Se fosse discutir a questão do ponto de vista técnico, a gente ganharia, porque, como eu falei, no ponto de vista técnico, não há discussão. O meio acadêmico, o meio técnico, a discussão está resolvida, já foi discutido isso há mais de 10, 20 anos. Tá? Não há como querer defender urnas de primeira geração como confiáveis, não tem como fazer isso. O TSE fala que dá para que o software é testado, que a assinatura digital, tudo isso é tecnicamente rebatido. O inventor da assinatura digital que o TSE faz, que o TSE usa, diz que usa para garantir que o software é honesto, o inventor da técnica de assinatura digital é que propôs o princípio da independência do software, porque ele disse que a assinatura digital não garante que o software é honesto. Né? Então, no meio técnico não há discussão. Se fosse uma discussão técnica, se a gente pudesse falar com os repórteres que vêm, que se manifestam, explicar sem paixão emocional que está tendo, a gente explicaria fácil, não tem. O resto do mundo isso funcionou. Os técnicos falaram e o mundo, lá nos outros países, eles migraram para urnas de segunda e terceira geração. Só que no Brasil que a gente não consegue discutir. O pessoal fica discutindo se vai correr voto, se vai onde que vai levar o voto para contar, não sei o quê. Tudo detalhes menores que tem que ser resolvidos, é claro que tem que resolver. Por exemplo, o voto impresso pode receber a assinatura digital da urna, e isso impede que o voto seja impresso falsificado em outra urna. Se você falsificar um voto impresso em outra máquina, outra impressora, ele não vai ter a assinatura digital que deve ter, porque aquela assinatura digital é da urna. Então, dá para impedir a falsificação do voto impresso. Mas dá para discutir isso com a imprensa? Não dá, eles nem chegam a perceber que aquelas denúncias que o voto vai ser falsificado, tudo, ou vai sumir, desaparecer, não dá para conversar, porque tem solução técnica para isso tudo, mas não dá nem para começar a conversar. Amilcar, de tudo que você está falando, você acredita que as eleições no Brasil elas correm risco sobre a sua lisura, honestidade, segurança? Olha, Cristiano, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, desde o começo fui assim, né? O primeiro artigo que eu escrevi em 1999, no Congresso de Informática do ITA, já dizia isso. O problema não é saber se houve fraude ou se não houve fraude. Eu nunca entro nessa discussão se houve fraude ou se vai haver fraude. O que eu digo é o seguinte, não dá para auditar o sistema. Se houver fraude, não vai descobrir. Isso, para mim, é uma maluquice. Tem um sistema eleitoral que você não pode saber se teve fraude ou não. Né? Eu nunca vou discutir se teve fraude. Não dá para provar que se teve fraude. Assim como o TSE não consegue provar que o resultado que ele publica está correto, que o resultado que ele publica é a soma dos votos que o eleitor viu na tela, ele não tem como publicar isso, porque o registro do que estava na tela, o registro materializado visto pelo eleitor, não existe. Então, ele não tem como provar que a soma daqueles registros visto pelo eleitor é somados ao resultado final. Ele não prova que está certo. E eu não provo que está errado nunca, porque o sistema é feito para não ser provado, para não gerar prova. Então, se vai ter fraude, se não vai ter fraude, eu não sei. O problema é, o que é grave para mim, que devia ser discutido, é se dá para saber se houver fraude. E não dá. Então, ficar discutindo, vai ser roubado. O pessoal a favor do Bolsonaro, nesse momento agora, está com medo que na próxima eleição ele vai ser roubado. Eles querem aprovar esse projeto de lei de qualquer jeito, essa PEC de qualquer jeito, imediatamente, para valer para a próxima eleição. Já o pessoal que é contra o Bolsonaro não quer porque, sei lá, por via das dúvidas, melhor deixar sem uma comprovação. Enfim, eles ficam discutindo se é conveniente ou não em função do político. E, para mim, essa discussão deve ser discutida não se vai haver fraude, é que se houver, não vai dar para detectar. E é uma maluquice isso, porque se houver fraude para um lado ou para o outro, que pode ser para qualquer lado, né? Quem invadiu o sistema, por exemplo, aquele hacker que invadiu o sistema, teve acesso ao código-fonte. Eu vi jornalista dizendo que o código-fonte não é o código que vai na urna. Não, não é. É o código-fonte. É o que gera o código que vai na urna. O jornalista nem sabe o que é código-fonte. E fica falando que o código-fonte não é o que vai na urna, então não houve risco às eleições. Claro que houve, o cara chegou aonde é a fonte do problema. Né? Então, e se chegou, a gente não vai saber nunca. Você veja essa outra questão, né, que surgiu agora, o arquivo de log foi destruído. E todo mundo fala, mas foi um erro, foi um engano. Mas não foi só um erro. E o backup do arquivo de log? O arquivo de log é um arquivo de segurança. O TSE diz que tem 30 camadas de segurança no sistema. Uma das camadas é fazer backup do sistema, das informações. Cadê o backup do arquivo de log que eles destruíram por acaso? Também não tem. E que providência foi tomada contra o administrador, funcionário de TI, que gerou um sistema que não tem backup de segurança do sistema de segurança?
Não foi feito inquérito, não foi feita investigação. E agora, hein, Amilcar? Então, tudo que você está colocando, tudo que você coloca na sua fala é preocupante, né? Eu, como eleitor, por exemplo, fico preocupado e me vê aqui a importância de que se perder essa oportunidade, né, será muito grave, né, para a democracia no país. Bom, eu gostaria, desde 99, quando escrevi meu primeiro artigo, que a gente implantasse. Em 2002, quando aprovou a primeira lei, eu gostaria muito que começasse a valer a materialização do voto, né? Um sistema que a gente chama agora de independente do software, o princípio da independência do software. Mas não foi em 2002, foi derrubado, não foi em 2009, foi derrubado, não foi em 2015, foi derrubado, e agora estão perdendo mais uma oportunidade. Eu vou continuar lutando por mais transparência no voto eletrônico brasileiro contra esse autoritarismo da autoridade eleitoral, né, do administrador eleitoral, que divulga informação falsa, informação errada, e, infelizmente, dessa vez, quem estava do nosso lado não ajudou muito a parte política, né, fazer o impulsionamento político desse projeto andar, não ajudou muito. Tá bom, Amilcar. Né? Sim. Queria te agradecer. Mais uma vez, obrigado por ter atendido aqui o Portal Brasil61.com. Desejando boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado. Tá ok. Muito obrigado a vocês. Qualquer coisa, depois estou sempre à disposição.